E2 começou há 15 anos e teve-se de adaptar às várias mudanças. A forma de consumir e de fazer televisão também sofreu transformações. Mas por que é que ainda ligamos o ecrã das nossas televisões? Fazer televisão, se estivermos a falar de informação, é ter uma forma rápida, direta, abrangente. Eu trabalho na área do jornalismo, portanto, isso para mim é um serviço público, é levar à comunidade aquilo que de mais relevante se passa na sociedade e levar isso à discussão e ao debate da sociedade. É a atividade que mais prazer me dá, que inspirou e motivou toda a minha vida adulta, que continua a dar-me imenso prazer, apesar de ser mais importante do que nunca, mas mais irrelevante do que alguma vez foi. Acho que o E2 deve continuar a existir sempre. É uma boa experiência para os alunos aqui da ESCS, para ganharem experiência profissional, acabarem por aprender coisas que vão fazer mais tarde no mercado de trabalho. A produção de conteúdos pelos futuros produtores de conteúdos é extremamente relevante por duas razões principais. Para já, é uma forma dos estudantes de comunicação social começarem a perceber exatamente como se faz, naquilo que poderá ser o futuro deles se optarem pelo audiovisual. O outro lado que me parece extremamente relevante é a cada momento que passa, a cada ano que passa, a cada geração que passa, as coisas são diferentes, as pessoas são diferentes, as visões são diferentes e, portanto, um programa como o E2 é um espaço de experimentação onde podem estar a surgir as coisas que vão ser a norma no futuro. Desde que o E2 não fica apenas pela sua dimensão televisiva, porque o consumo de televisão hoje em dia é muito reduzido e, sobretudo, é afunilante no que diz respeito aos públicos que consegue tocar. Sinto que cada vez mais faz sentido não estarem só no meio, não estarem só na televisão e tentarem chegar a mais públicos. Não só o E2, mas a televisão no geral, porque começa a ser a tal guerra do ver o conteúdo que eu quero versus o que alguém quer que eu veja. E eu acho que o E2, pondo os episódios no YouTube, já é um grande passo para disponibilizar as coisas para as pessoas poderem ver quando querem. Um bom jornalista é aquele que vive à procura de boas histórias, mas primeiro é preciso ter experiência e os estágios são um bom ponto de partida. A precariedade na comunicação é uma realidade que tem vindo a afetar cada vez mais os recém-licenciados. Jornalistas e condições laborais, retrato de uma profissão em transformação, é o nome do estudo realizado em 2016 pela Obercom. Mostra que 1/3 dos quase 1.500 jornalistas que responderam ao inquérito trabalha em situação precária. Mais de metade ganha menos de 1.000 euros por mês e mais de 80% afirma não lhe serem pagas horas extraordinárias. Em muitos casos, as pessoas, para poder fazer aquilo que gostam de fazer e que querem fazer profissionalmente, acabam por fazê-lo em condições precárias, portanto, com salários baixos, por vezes com horários prolongados, sem o tempo necessário para fazerem devidamente os trabalhos. Isso é um problema, quer no acesso à profissão, quer depois no trabalho concreto. Os estágios são o meio mais prático e direto de acesso à profissão. No caso do jornalismo, é a única forma de um licenciado obter a carteira de jornalista. Normalmente, duram entre 12 a 18 meses. Muitos estudantes optam por ingressar no estágio durante o período de formação, outros optam por fazê-lo posteriormente. Nos dois casos, os estágios têm características diferentes e é importante distingui-los. A grande diferença dos estágios curriculares e dos estágios profissionais é que os estágios curriculares são estágios que fazem parte de uma unidade curricular, que tem um mínimo de 400 horas, e os estágios profissionais são estágios que são feitos fora do âmbito de uma unidade curricular, portanto não são avaliadas pela unidade curricular. De acordo com a lei, só podem ter até 3 meses de duração e são não remunerados. Digamos que a única benesse, a única garantia financeira que os alunos têm é um seguro escolar e é o subsídio de refeição. Os jornalistas portugueses são bem pagos é um estudo realizado em 2014 pelo ISCTE. Mostra que 40% dos inquiridos já realizou um estágio profissional
e afirma que as principais razões para o ter feito são a expectativa de ficar a trabalhar na empresa e a experiência adquirida. Mas os estágios não são úteis apenas para o estagiário. As empresas também beneficiam com a situação. Sucessivas vagas de estagiários, chamemos-lhe assim, acabam por ser usados pelas empresas como um expediente para não terem pessoas com contratos formais e a tempo permanente. Portanto, há muitas vezes, talvez abusos, ou há muitas vezes abusos a esse nível, sim. Os estágios nem sempre correspondem às expectativas dos trabalhadores. As razões são a falta de apoio e as funções desempenhadas. Na TVI eu estava no departamento de Relações Públicas e o que eu fazia basicamente era acompanhar os convidados até aos estúdios da TVI 24, até à maquilhagem, para o público. Já me candidatava a uma função que tinha mais a ver com a minha área, era mesmo jornalista na secção de Sociedade. E na TVI, no público, também me disseram que nenhuma das estagiárias, na altura éramos 6, iria ficar e efetivamente ninguém ficou. Os estágios podem ser uma verdadeira janela de oportunidades. No entanto, com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, deixaram de ser apenas um meio de acesso à profissão. Hoje contamos-te a história da Speak com a Mariana Brilhante. Descobre como é possível combater a exclusão sociocultural e integrar imigrantes através de plataformas digitais. Ensinar uma língua e uma cultura são os ingredientes-chave do Speak, uma plataforma digital que junta migrantes, refugiados e locais com o objetivo de promover o diálogo multicultural. A Speak nasceu em Leiria, mas já corre por todo o mundo. Vamos falar com Mariana Brilhante, uma das cofundadoras deste projeto. Olá Mariana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como é que vocês perceberam que a vida de migrantes e locais não se cruzavam? O Speak nasceu em Leiria e Leiria é um dos concelhos que tem uma taxa mais elevada de migração em Portugal. E o Speak foi desenhado por um grupo de amigos dentro de uma associação, da Associação Fazer Avançar, e perceber que a vida das pessoas recém-chegadas não se cruzava com a vida das pessoas locais, leva a perceber que não existe uma verdadeira integração na cidade. E então o Speak nasceu desta ideia de querer encontrar e formar espaços para que estas vidas se cruzassem e interagissem. Qual achas que são as principais causas da exclusão social? Bem, a exclusão social tem diversas causas. Podemos falar de causas mais macro, como, por exemplo, as políticas de integração de cada país. Podemos falar também de preconceitos que as pessoas têm. Podemos falar das condições em que as pessoas migrantes às vezes chegam, portanto, já vêm, se calhar, com menos capacidade económica, sem redes de apoios, e depois temos também a falta a barreira da língua e, portanto, são diversas as causas que fazem com que a exclusão social exista e depois persista também no tempo. E como estavas a dizer, é muito difícil muitas vezes quando nós chegamos a uma cidade nova, ok, nós temos essa barreira da língua, mas chegamos também a uma cultura nova. Como é que a Speak ensina as tradições de uma cidade? O Speak cria a plataforma para que as pessoas tenham a vontade e a curiosidade e utilizem essa curiosidade para conhecer mais das culturas. Portanto, temos uma metodologia que ao longo das 12 semanas vamos promovendo através de jogos, através de dinâmicas, que essa curiosidade seja correspondida e temos, por exemplo, temas diferentes em cada sessão em que vão trabalhando não só a língua, mas depois essa curiosidade cultural. E é através desta curiosidade e das pessoas perceberem um pouco melhor a vida dos indivíduos, vamos então conhecendo melhor as culturas e vamos sabendo mais do mundo, e isto também diminui medos, diminui os preconceitos, diminui, no fundo, aquilo que nós achamos que sabemos da cultura do outro. Mas é difícil para
para a pessoa que chega e de repente se depara com tudo novo? É mais difícil aprender a cultura ou aprender essa cultura através de uma língua diferente que não é a sua? Achas que é um problema e que facilmente se resolve? Acho que depende, não é? A língua é super difícil de aprender. Dizem que quando somos mais novos é mais fácil de aprender, mas é super difícil. Mas é muito mais fácil aprender uma língua quando nós temos uma motivação. E a motivação podem ser várias coisas. Eu venho todas as semanas encontrar-me com o mesmo grupo, que até é divertido, e vou aprendendo coisas novas. E então o processo acaba por acontecer um bocadinho ao mesmo tempo. E paralelamente, no SPEAK temos também eventos, que são eventos culturais, e pode ser desde Language Exchange, que funciona através de como se fosse um speed dating, até eventos culturais em que temos a gastronomia asiática ou a gastronomia europeia. E o mais interessante disso é que vocês até o fazem em diferentes cidades, também para promover essas culturas. Sim, exatamente. Neste momento o SPEAK está em 20 cidades diferentes, em 7 países. E como estavas a dizer, porque de certa maneira é esta forma divertida de tu saís de casa e vis outra vez falar com o grupo que costumas acompanhar, pensas que é esta partilha de conhecimento que é onde se dá a verdadeira integração? Achas que só assim é que é possível uma pessoa aprender a cultura e aprender a língua? Sim, eu acho que é na imersão numa nova cultura e estarmos abertos às curiosidades dos outros que nós conseguimos perceber, e quando temos este conhecimento é quando se dá a verdadeira inclusão. E inclusão não significa perdermos a nossa cultura, significa aceitarmos e percebermos a cultura do outro. E como é que é na prática o impacto que o SPEAK tem na vida das pessoas? Existem vários exemplos do impacto que o SPEAK cria. Ao longo das 12 semanas as pessoas vão criando relações e vão quebrando diversas barreiras, e depois começas a ver que as pessoas começam-se a ajudar em diversas coisas, desde as coisas mais simples, que é ajuda-me a fazer um currículo em inglês, ajuda-me a encontrar trabalho, que não é assim tão simples, ou a tomar conta das crianças quando a mãe vai trabalhar, ou até exemplos bastante complexos de isolamento, como por exemplo uma rapariga que ao fim de alguns cursos, algumas sessões do SPEAK, partilha que antes do SPEAK ela não saía de casa, ela não tinha confiança para sair de casa e para viver a cidade. E isto é uma transformação enorme na vida de uma pessoa, porque o isolamento é bastante perigoso. Há estatísticas que dizem que o isolamento mata mais do que fumar ou do que a obesidade. Portanto, é um problema grave. Tinhas-me dito que vocês estão presentes em 7 países, 20 cidades. Como é que é feito este caminho? De repente nasce em Leiria e já estamos aqui a correr o mundo. No SPEAK viemos a perceber que várias pessoas da comunidade têm esta paixão pela integração e pela partilha de culturas, e que queriam também eles próprios levar o SPEAK até à sua cidade. E então desenvolvemos o programa que é Leva o SPEAK até à tua cidade. É um programa em que o SPEAK dá o apoio de operações, de marketing, para a pessoa implementar o SPEAK na sua própria cidade, e depois estas pessoas desenvolvem a comunidade a nível local. No fundo, são pessoas que também, de alguma forma, já sentiram esta necessidade, estas barreiras do idioma, a dificuldade de integração numa cidade, e então elas próprias querem criar comunidades inclusivas nas suas próprias cidades. E é difícil chegar a tantos países? É difícil esse processo? Aqui o desafio está em encontrar as pessoas que tenham estas competências também para iniciar um projeto seu, porque ser empreendedor não é uma tarefa fácil, não é? Uma pessoa tem de ser bastante resiliente, tem de ter capacidade de movimentar pessoas. E nós temos vindo a perceber isso, que as pessoas que levam o SPEAK até às suas cidades têm estas características. E depois temos a equipa central que dá apoio nesta implementação a nível local. E vocês ficaram agora, a nível de curiosidade, em terceiro lugar no concurso internacional de empreendedorismo social Chivas Venture.
que teve um impacto grande. Eu tenho aqui na minha cábula $100 mil, portanto cerca de 89 mil euros que receberam. O que é que vão fazer com este dinheiro? Sim, participar no Chivas Venture foi uma oportunidade extraordinária. Foi muito bom porque tivemos a oportunidade de levar o tema da inclusão social a um palco que normalmente não é tão fácil e chamar a atenção para esta problemática da exclusão social de migrantes. O terceiro lugar é uma grande honra para o SPIC e também uma oportunidade de, com este valor, com estes $100 mil, montarmos um fundo que, através de capacitação e de bolsas, conseguimos ajudar pessoas migrantes e refugiadas a implementar o SPIC nas suas próprias cidades. Porque o que vocês fazem também com a plataforma é este combate, este caminho que se deve fazer para combater a exclusão social. Achas que ainda há um longo caminho a percorrer ou começam já a ficar com um bom plano desenhado? A exclusão social ainda é um problema e enquanto houver este problema, em qualquer cidade, o nosso objetivo é chegar a todas as cidades em que faz sentido existir projetos para combater a exclusão social. E é da ESCS que damos o salto para o mercado de trabalho. Hoje conhecemos a Lara Silva, que estudou Relações Públicas e Comunicação Empresarial e faz parte da equipa de comunicação da Mercedes-Benz. Sem um responsável de publicidade, há muito menos emoção e há muito menos vendas. O meu percurso profissional começou, ainda estava a estudar. Estava a acabar o último ano na ESCS e comecei por um estágio profissional na Mercedes-Benz Portugal, no Departamento de Relações Públicas. Depois fui para a L'Oréal, fiquei na parte do Departamento de Produtos Profissionais. Entretanto, voltei à Mercedes-Benz, mas para a parte comercial. Eu sou responsável pela comunicação, no fundo, publicidade da Mercedes-Benz no departamento de automóveis. Basicamente o que nós fazemos é a gestão de campanhas publicitárias. Por trás de uma campanha, seja ela qual for, há sempre uma necessidade e há um briefing interno. O briefing é passado à agência, há um debrief do que é passado e depois damos um timing de resposta para apresentar a proposta. As agências apresentam-nos, cada uma delas, a proposta criativa e a proposta de investimento de meios. É analisada, muitas vezes é refeita e voltamos a dar feedback até aprovar, finalmente. O que é, de facto, não, esta é a campanha que nós vamos lançar. Nós decidimos ir de malas e bagagens até à Suíça, onde tivemos que basicamente vender o nosso país para receber a maior concentração de smarts em Portugal. Nós candidatámos com Cascais, com a Câmara de Cascais. Foi uma feliz candidatura, portanto nós ganhámos. Eu sempre gostei imenso da área da comunicação e, sobretudo, aplicar a comunicação às empresas era misturar a parte de gestão empresarial ou do mundo das empresas, que sempre me fascinou, com a área da comunicação, que é fundamental e, portanto, nasceu dessa simbiose destas minhas duas paixões. O meu dia-a-dia nunca é muito igual. A necessidade de comunicação é adaptada, a novidade, a novos projetos, esta adaptação ao mundo tão dinâmico que nós temos implica que sejam adaptadas novas estratégias e isso mantém-me motivada porque acabo por não fazer o mesmo todos os dias. Basicamente, é uma área muito criativa, exige alguma opinião crítica, não só a nível de negócio, mas sobretudo também a nível estético, porque a área da publicidade tem muito design, tem muito enquadramento estético, tem muita escolha de visuais que acabam por ajudar a passar uma mensagem. Acho que um negócio próprio é sempre um objetivo, é um dos meus objetivos pessoais. Agora olhamos para o que se faz na ESCS. Acompanhamos o trabalho de investigação da Maria Moreira Rato na cadeira de Laboratório de Jornalismo 3. Sou Maria Moreira Ratos. Este trabalho foi realizado no ano passado, na cadeira de Laboratório de Jornalismo 3, com a professora Ana Leal. É uma reportagem de imersão, onde eu me foquei nos distúrbios alimentares e na automutilação. E também no jogo da baleia azul, que estava a ser muito jogado, que estava a ser muito noticiado naquela época, ou seja, no verão passado. Eu diria que é um jogo que joga com a tua parte psicológica, com a tua parte emotiva, que te destrói ao nível social, ao teu nível psíquico. Tu deixas de ser quem és em poucos dias
Claro que tem que haver um background emocional, tu tens que estar muito em baixo, mas há pessoas que entraram nisso por brincadeira, por acharem, vou descobrir o que é que isto é, e acabaram mal, muito mal mesmo. Portanto, isto aqui acaba por ser, não é uma linha de apoio, é mais pessoas que se destroem mutuamente. Eles diziam, amanhã vais-te cortar na perna esquerda, e então a gente, sim senhor, sim chefe. Este tema é abordado, mas não da perspectiva de quem sofre. E é isso que talvez me tenha cativado, pensar em colocar-me no lugar de quem sofre, de quem recorre à internet e aos outros que também estão a passar pelas mesmas experiências. Existem muitos artigos, muitas reportagens, peças jornalísticas, no fundo, que alertam as pessoas para os perigos da internet. Mas eu queria mostrar os perigos num tema em específico, não só dizer a internet é perigosa, porque as pessoas ficam, porquê? Mas eu sei usar a internet a meu favor. Eu queria mostrar que se alguém já tiver essa predisposição para o desenvolvimento de determinados distúrbios, tem de ter muito cuidado com a forma como usa as redes sociais. O meu objetivo inicial era investigar Alzheimer de Portugal e todos os lares, as associações que lhe dão apoio. Mas como eu não consegui obter uma resposta a tempo da realização da reportagem, eu decidi pegar nesta ideia que eu tinha. Comecei por criar a minha personagem, a Kaylee. Tive de pensar que o meu objetivo era perceber quem é esta pessoa, porque esta pessoa não é uma pessoa, representa todos os jovens que sofrem com estes distúrbios que eu expliquei na reportagem e, portanto, foi nisso que eu me foquei, que tinha um objetivo maior, que era dar voz a essas pessoas. Eu achei que se revelasse logo inicialmente que era eu, as pessoas não se envolveriam tanto na história. Pensariam, ok, ela criou uma personagem, portanto ela não sabe o que nós sofremos. E eu achei que se as pessoas criassem alguma empatia com a Kaylee, perceberiam que não estavam sozinhos, digamos assim. Acho que a imersão chega a um ponto em que tu não te consegues distanciar da tua personagem. Começas a sentir aquelas características, as ações de uma forma muito próxima. Escrever mensagens que não correspondiam à minha realidade, àquilo que eu pensava. Falar com pessoas que pediam que a Kaylee se matasse, portanto, isso foi assustador. Pensar que aquelas pessoas não sabem quem eu sou, mas aquilo teve uma influência tal em mim que eu, quando acabei a reportagem, tive que parar para pensar e a professora Ana Leal disse-me, tu tens noção daquilo em que te meteste. Tu não és jornalista, eu na altura tinha 19 anos, portanto não é uma grande diferença, mas tu és nova, se acontecer alguma coisa, se te descobrirem a tua localização, tu estás feita. Quando eu entreguei a versão final do trabalho à professora Ana Leal, ela leu e disse, tu tens que mostrar isto a alguém, tens que mandar isto para um jornal, para uma revista. Eu pensei no público, pensei na secção de sociedade e contactei a editora dessa mesma secção. Ela não me respondeu durante um mês e eu pensei, pronto, não há nada a fazer, já não vale a pena, ela leu, não gostou, tudo mais. Mas passado um mês ela disse-me que tinha reencaminhado o meu trabalho para a editora da P2, que é o suplemento que sai todos os domingos no jornal. Senti que aquilo não estava a acontecer porque sempre sonhei em ter um artigo meu publicado, não só ao nível escolar, e eu penso, ok, isto vai abranger muito mais pessoas, leitores que eu nem sequer imagino vão ler isto. Depois comecei a receber mensagens de pessoas que eu não fazia ideia quem eram a agradecer-me por eu ter feito este trabalho. É muito gratificante, obviamente. O E2 fica por aqui, mas podes continuar a acompanhar-nos nas nossas redes online. Não percas os nossos conteúdos exclusivos no Instagram e no Facebook, em e2.esc, e no YouTube, em E2esc. Até para a semana!